E o São Paulo está na semifinal do Campeonato Paulista 2025. Tricolor venceu o Novo Horizontino por 1-0, gol do Caleri, numa linda jogada que começou com o Oscar. Oscar deu um passe primoroso para o Lucas Moura, que foi um dos melhores da partida. Lucas Moura tocou e o Caleri só empurrou para o fundo das redes, e o São Paulo está classificado para a semifinal do Paulistão 2025 e vai enfrentar o Palmeiras. Nós estaremos trazendo aqui o pós-jogo da partida, reagindo aqui no nosso canal, mas antes de soltar o pós-jogo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do São Paulo você encontra aqui no nosso canal. Vamos para o pós-jogo, fica até o final do vídeo e no final do vídeo nós estaremos voltando falando mais da classificação São Paulina. Pode garantir 35 mil, vou repetir, só com bônus, o Memphis Depay pode ter direito a 35 milhões de reais na sua passagem de 2 temporadas pelo Timão. Vamos abordar vários outros estaduais, tem muita notícia importante. Mas o Corinthians vai ter dinheiro para pagar 35 milhões pro Depay? Essa parte é um pouco mais complicada, a gente tenta esclarecer ao longo do programa. Muito bem, para você então, melhores momentos de São Paulo 1, Novo Horizontino 0, partida que terminou há pouco, ela foi disputada no Morumbi para mais de 50 mil espectadores, uma delícia poder acompanhar uma partida tão importante com tanta gente. E eu tinha dito ontem no Show do Esporte que os 4 grandes estariam na decisão do Campeonato Paulista depois de muito tempo. Eu acreditava nessa possibilidade e tinha dito ainda, tinha sido mais categórico em afirmar que o São Paulo seria a equipe que teria mais dificuldade. Avançaria, mas avançaria com mais dificuldade, foi o que aconteceu, uma partida dura. Agora, é interessante, Ana, porque eu defendo muito o Zubeldia, porque eu não gosto de direção que abandone o treinador pelo meio do caminho quando ele é um treinador competente. Eu não gosto de direção que largue da mão ou que puxe a escada quando o treinador competente, ele entende que está sendo boicotado por A, por B ou por C, e aí ele resolve afastar A, B ou C, independentemente do tamanho deste A, deste B e deste C. Eu respeito o cara que tem tutano para afastar e falar, aqui não, comigo não quero, comigo não vai entrar na sala, comigo não vai entrar no vestiário, e aí começa a igrejinha para tentar derrubar o Zubeldia da mesma maneira que a igrejinha funcionou e conseguiu derrubar o Thiago Carpini. Eu defendo o Zubeldia exatamente por conta disso e não posso ir contra ele hoje, já que ele conseguiu o resultado. Mas confesso a você que me assustei quando ele coloca 3 zagueiros e 2 volantes, o Marcos Antônio e o Alisson, para jogar contra o Novo Horizontino. Fiquei um pouco assustado com esse modelo mais defensivo do Zubeldia. Surpreendeu, né? Acho que todos esperavam que o São Paulo fosse ser muito mais ofensivo e eu concordo com você, Elia. Porém, a gente tem que falar também do belo trabalho do Novo Horizonte. Acho que de todos os clubes, tirando os 4 que passaram, a gente está falando aí de São Bernardo, a gente está falando de Mirassol, a gente está falando de Bragantino e a gente está falando de Novo Horizonte. O Novo Horizonte é uma equipe muito forte. Eu acho que ela mostrou... A mais forte das 4. De todas, mostrou o seu valor no decorrer da competição. O Zubeldia sabia disso, sabia que provavelmente o Novo Horizonte ia sim fazer uma partida de igual para igual. E foi difícil. A gente viu um jogo, um primeiro tempo muito difícil, muito complexo para o São Paulo, então assim, não foi uma partida fácil. E o que ele quis? Ele quis garantir a classificação. Então ele foi um pouco mais conservador, inclusive fugindo da característica dele, porque ele é um treinador que joga de forma ofensiva. Eu particularmente gosto do Zubeldia, eu entendo o que você falou, eu também acho que a diretoria tem que respaldar sim os seus treinadores. Ele é argentino, né? Então ele não faz muito o gerenciamento de pessoas, que aqui no Brasil a gente tem essa coisa de... A gente tem que falar com muito cuidado, com muito carinho, a gente tem que ter... Eu não sou argentino, mas sou exatamente igual a ele. Tem que saber lidar com as estrelas. Preocupado com esse cuidado. E o Zubeldia, ele já é uma linha seguinte, você ganha muito bem para fazer o seu trabalho, eu estou aqui para te propor a minha forma de jogo e eu quero que você execute.
e ponto. E ele não fica se explicando com o atleta. Por isso que gera... Nem para atleta, nem para dirigente. Não, ele vai para fazer... E ele não vai ouvir dirigente que é incompetente, que não vai acrescentar nada para ele. Muitos dirigentes que pararam no tempo, infelizmente essa é uma realidade. Ele é um treinador moderno. Ele é um treinador moderno. Eu não estou aqui para defender o Zubeldia, eu estou aqui só para dizer o seguinte, ele não pode ser penalizado porque ele não paparica jogador, porque ele não toma cafezinho com o diretor. Não é possível. O cara tem que ser penalizado quando ele é incompetente. Ele tem que ser sério, ele tem que fazer um trabalho à altura do clube que o contratou e ele vem fazendo isso. Então eu acho que essa mesclagem que a gente tem com os treinadores nacionais e com os internacionais são muito bons, porque a gente vê um estilo Zubeldia de ser, um estilo Abel de ser, que conseguem não só fazer um bom trabalho, mas também terem personalidades fortes para se colocar contra ou à frente de uma diretoria ou de um grupo de jogadores em prol do trabalho. Ô Jorge, 1-0 foi pouco, 1-0 mantém o Zubeldia em risco ou ele, garantido a classificação à semifinal, ele respira? O Zubeldia só tem a garantia de que começa o Campeonato Brasileiro com o título estadual. Se o Zubeldia tivesse sido eliminado pelo Novo Horizontino, a gente discutiria ao longo do programa o próximo técnico. E aí eu vou recapitular uma informação que é super importante, que eu trouxe com exclusividade e que eu garanto. Houve uma reunião na sexta-feira retrasada entre o Júlio Casares e o Juliano Bertolucci. O São Paulo vai desvirtuar, vai dizer que foi uma reunião para tratar sobre outros assuntos. O tema principal era Fernando Diniz. O Muricy Ramalho e o Belmonte, que são os homens do futebol, entendiam que havia necessidade de se buscar um novo técnico pós-campeonato paulista. Só que a repercussão da notícia foi muito ruim, o que fez o São Paulo dar alguns passinhos atrás em relação ao Fernando Diniz. O Zubeldia prossegue, o esquema com 3 zagueiros tem explicação. O Zubeldia passou momentos de muita dificuldade depois de 5 jogos sem vitória. E contra o Palmeiras, empate no Allianz. E contra o São Bernardo, vitória fora de casa, jogo super importante, ele usou os 3 zagueiros. Então, é um esquema com o qual ele está, nesse momento, um pouco mais seguro. 3 zagueiros e 2 volantes me parece muito para enfrentar um Novo Horizontino que tem como grande característica uma forte marcação, muita intensidade, choque e contra-ataque. O primeiro tempo do São Paulo foi horroroso. São Paulo, na base da qualidade, com um passe bonito do Oscar, na arrancada do Lucas Moura, que foi para mim o grande destaque do jogo, e o toque para a finalização do Caleri, conseguiu esse resultado que era fundamental. Hoje, mais do que brilhar, o São Paulo precisava acabar com um fantasma. Nas últimas 5 edições do Paulista, em 3 delas o São Paulo havia sido eliminado nas quartas de final, contra o time pequeno como mandante. Contra o Mirassol em 2020, contra o Água Santa em 23, contra o mesmo Novo Horizontino em 24. Esse fantasma foi exorcizado. E agora o São Paulo começa a pensar num jogo bem complicado contra o Palmeiras, no Allianz Parque, semifinal, com um jogo único. Teremos, daqui a pouco a gente mostra a tela, Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo, semifinais gigantes. Eu acho linda essa possibilidade, acho linda a ideia de que a gente possa jogar de maneira mais brilhante, como foi o caso do Estevão, não do Palmeiras. Isso é muito bom que se diga, não é o Palmeiras que foi brilhante, é o Estevão, que é o melhor jogador brasileiro em atividade. O melhor jogador brasileiro... No Brasil? No Brasil e fora do Brasil. Não, fora do Brasil não. Por quê? O Rafinha tá jogando mais bola que ele. Porque o Rafinha joga mais bola que ele. O Vinícius Júnior joga mais bola que ele? Hoje não. Na temporada passada nem se discute. Mas hoje o Rafinha joga mais bola do que ele. Não joga. Nenhum dos dois. Nem o Rafinha, nem o Vinícius Júnior, nem o Rodrigo. Você gosta dessas frases? Nem o Neymar. Né? Não jogam mais bola. Eu tento evitar, mas você gosta. Nesse momento. Não joga. Mas tudo bem. Ainda a gente vai poder ter um pouco mais de tempo. E o Wesley? O Wesley tá no Al Nassr. Quase foi pro Botafogo. Titular do Al Nassr. Titular do Al Nassr. Jogou hoje pelo Al Nassr. E o Cristiano Ronaldo jogou? E o Cristiano Ronaldo não jogou, por isso o time não ganhou. Empatou, mas você sabe por que o Cristiano Ronaldo não foi? Porque o jogo foi no Irã. Champions Asiática. Ele podia ser preso. Em 2023, o Cristiano Ronaldo recebeu um quadro de uma artista famosa no Irã que pinta com os pés por conta de uma deficiência. Em forma de agradecimento por esse presente, Cristiano Ronaldo deu um abraço nela e um beijo na testa. Isso foi considerado adultério no Irã. E ele havia sido julgado e condenado a 99 chibatadas. Se ele voltasse para o Irã, ele teria sido submetido... Bom, mas a Embaixada do Irã, oficialmente, hoje desmentiu essa possibilidade. O que seria uma afronta? Ele não foi, porque também dá uma descansada. Na Champions Asiática. Também dá uma respirada. Na Champions Asiática. E outra, o time empatou. 0-0. O Wesley jogou bem. O Wesley não tem tamanho para ser comparado ao Estevão, mas
houve um momento onde o Corinthians era desse tamanhinho, lutava para fugir do rebaixamento e só tinha o Wesley como diferente. Muito diferente do Palmeiras, que naquela oportunidade, quando o Wesley jogava pelo Corinthians, o Palmeiras tinha como protagonistas não o Estevão de hoje. Os protagonistas daquele Palmeiras eram o Rafael Veiga, era o Rony, era o Gustavo Gomes. Esses eram os protagonistas. O Estevão era o terceiro, quarto time. Era um belo jogador que despontava como possível craque, mas não era a grande referência como é hoje. Hoje, goste o Abel ou não, é Estevão e mais 10. Esse é o Palmeiras de hoje. Estevão e mais 10. O São Paulo, Ana, é Lucas Moura e mais 10? Eu gostaria de afirmar isso, que realmente o Lucas faz a diferença, mas ainda tem oscilado, né? Até em função da questão física, essa questão em que o Zubeldia tem que revezar os atletas. Hoje ele fez a grande diferença, eu acho que a bola passou, como foi muito bem dito pelo Nicola, pelos 3 grandes jogadores do São Paulo hoje, né? Passou pelo Oscar, passou pelo Lucas e fechou com o nosso centroavante, que é o Caleri. Então, assim, não dá para afirmar 100%. Eu acho que ele vai ser esse personagem, mas eu não acho que o São Paulo é o Lucas e mais 10, não. Não sei o que o Nicola pensa. Eu acho que hoje ele é o principal jogador do São Paulo. Você acha que sim? Eu acho não, o principal jogador eu não tenho dúvida. A dúvida é se ele é sozinho, porque o Estevão é tão superior aos outros que é Estevão e mais 10. Não dá para comparar. O Estevão assumiu já no ano passado, Elia, um papel de protagonista que o Lucas não conseguiu ainda. Eu acho que assim, o São Paulo tem mais soluções. Não é mais solução. Mas o São Paulo tem... Tem outras opções. Tem outras opções, não é mais solução. Já o Estevão não. O Estevão é o cara do time do Palmeiras. É porque o Palmeiras não tem outras opções. Mas tem. Porque o Palmeiras não tem modelo. O Palmeiras não encontrou alternativa. Por exemplo, você teve hoje o São Paulo do Zubeldia. Olha que interessante. Por que o São Paulo... Vou responder para vocês. O São Paulo também não teve alternativa no primeiro tempo, hein, Elia? Claro que não. Por quê? Era um time preocupado, é um time amedrontado, um time jogando com 3 zagueiros. Foi feio primeiro. E aí o que acontece? E outro, o Novo Horizontino é um time que você tem que tomar cuidado, porque ele te dá a bola, ele te joga no contra-ataque e ele é perigosíssimo no contra-ataque. Então, aí você toma um gol e como é que vai fazer um gol quando ele coloca um ônibus na frente? Esse é o Eduardo Batista, que sabia exatamente o que tinha que fazer. E o Zubeldia, inteligente, entendeu que não podia tomar gol. E olha como é interessante. Por que eu te digo que o Abel ele não consegue encontrar alternativas? E hoje o Zubeldia mostrou a mim, a Ana, ao Jorge e ao Abel Ferreira que ele tem alternativas, porque ele conseguiu mudar, sem mudar o modelo, ele mudou jogadores e conseguiu fazer diferença. Você pega o Ferreirinha, ele rompe linhas. O Ferreirinha jogou de maneira diferente, ele mostrou um São Paulo jogando com 4 atacantes, sem que ele tivesse tirado o terceiro zagueiro. Então, olha como é interessante. O Zubeldia coloca o Ferreirinha, a jogada é importante porque ele tem a possibilidade de sofrer, inclusive, um pênalti. E aí a gente vai, inclusive, podemos colocar a primeira jogada polêmica. A primeira foi o lance de falta na origem do gol do São Paulo. Até bom para a Ana poder analisar se houve realmente a falta do jogador do São Paulo na origem do gol São Paulino. Então, o Enzo Dias, ele faz ou não faz essa falta aí, Ana? Não vejo falta. Eu acho assim como nesse primeiro momento, na disputa entre o São Paulino e o Novo Horizontino, você vê que o jogador, ele dá aquele tranco de ombro a ombro até aí normal. E no segundo momento, quando o Enzo coloca... Porque, gente, colocar a mão não quer dizer que você empurrou. O colocar a mão não quer dizer que você fez uma carga. A mão existe, tá ali, corpo. Faz parte do futebol. Então, o que você percebe? Que o jogador, quando sente esse contato, ele se lança. Não vejo falta. A Edna foi muito bem. O assistente também foi muito bem, que permite com que a jogada siga. E, na sequência, sai o gol do São Paulo. Jogada normal, limpa. Não vejo nada. Inclusive, o jogador do Novo Horizontino é o primeiro que entra com o ombro. Ele entra primeiro e depois... É o mais duro, ele é o primeiro. Ele dá o ombro mais forte, mas o Enzo se sustenta, né? E futebol é esporte de contato. É isso que... Quando eu assisto muito jogo da Europa, os caras nem olham. Você gosta? Não é nada. Premier League, você gosta?
Gosto muito da Premier League. Aliás, hoje eu vi, daqui a pouco nós vamos até falar sobre isso, uma aula de cobrança de penalidades. Guardiola? Quando eu vejo, que coitadinho do Guardiola, quando eu vejo os nossos cobradores de pênalti, me assustam. Eles me assustam. Hoje eu vi 9 cobranças impecáveis de penalidade num jogo mediano pênalti, entre o Nottingham Forest e o Ipswich. Ou seja, o Nottingham Forest faz uma brilhante campanha na Premier League, mas o Ipswich luta para não ser rebaixado. Deixa eu aproveitar, já que falamos do primeiro lance, Ana, lance normal. Gol legal. Gol legal, vitória do São Paulo legítima. E olha que interessante, pênalti no finalzinho, que inclusive a Edna marcou e depois o VAR chamou porque foi um lance fora da área, porque a meia-lua não faz parte da área e ele recebe essa falta na meia-lua. E aí o VAR chama e ajuda a Edna a não cometer o erro, né, Ana Paula? Aqui é interessante a gente colocar, primeiro, a jogada em movimento, ela pega uma jogada difícil, né? Porque esse tranco, esse calçar com a coxa, vamos falar assim, não é fácil de se marcar no campo de jogo. Ela consegue marcar, mas ela não tem o detalhe do ponto de contato, onde de fato esse ponto de contato aconteceu, fora ou dentro da área penal. E o que é interessante aqui, se fosse só a questão do ponto de contato, Elia, dentro ou fora, o VAR não precisaria ter chamado a Edna até a área de revisão. Por que ela foi? O VAR notifica, porque ele notifica foi porque dentro é uma ou foi situação fora? Factual. Não precisa interpretação. Eu estou dizendo, não tem interpretação. Foi dentro ou fora? Por que a Edna é solicitada a ir à área de revisão? Porque a gente vai discutir uma questão interpretativa. O jogador que cometeu a falta fora da área merecia cartão amarelo ou cartão vermelho por impedir uma oportunidade clara de gol? Então, para ficar mais claro para quem está nos assistindo, é o último ou é o penúltimo? Existia alguma possibilidade de defesa para a defesa do Novo Horizonte? E aí ela vai no campo de jogo, lá na área de revisão, analisa e nota-se que não, que realmente esse jogador que faz a falta impede essa oportunidade e aí é passivo de cartão vermelho. Quem tem que decidir isso não é o VAR. Essa decisão é do árbitro, da árbitra de campo. E aí, corretamente, ela volta, informa que não foi dentro da área penal. Mas, Ana, por que muda? Porque se fosse dentro da área penal, já não seria cartão vermelho, a gente estaria falando de um possível cartão amarelo, até mesmo de uma situação sem cartão. Nesse caso, seria... O pênalti já era suficientemente grave. Porque você teria a marcação do pênalti dentro da área com disputa, esse cartão vermelho cai para o amarelo. Nesse caso, como é fora da área, cabe a ela dar o cartão vermelho, que corretamente volta, admite que a infração foi fora e aplica corretamente o cartão vermelho para o jogador. Patrick Bray. Para o Patrick. Obrigada. O Jorge, o São Paulo mereceu essa vitória? Mereceu. O Novo Horizontino criou muito pouco. A estratégia do Eduardo Batista era muito óbvia. Vou me defender, vou usar de muita intensidade e vou tentar encontrar contra-ataques. Só que faltou essa última parte da estratégia do Novo Horizontino. O time precisava ser mais efetivo na ligação direta. O Rafael quase não foi incomodado. Então, se tinha que haver um vencedor, esse vencedor teria que ser o São Paulo. E ele é muito legal do ponto de vista do campeonato. Você citou no início do programa, né, que o Campeonato Paulista é o campeonato mais difícil. É também aquele que mais paga. Os 4 grandes tiveram como cota de participação 44 milhões. O Vasco, por exemplo, embolsou 11 no Campeonato Carioca. E esse Campeonato Paulista, que paga muito, tem também um prêmio de 5 milhões pelo título. E a gente vai ter uma semifinal gigante, uma semifinal muito grande, com os 4 maiores e todo mundo com algum trunfo importante. O Santos com o Neymar, o São Paulo tentando fazer o Subeldia sobreviver e essa dupla Lucas e Oscar vingar. O Palmeiras, que tem o Estevão em sua despedida, além do Corinthians, que não ganha nada desde 2019. E tem Memphis Depay, que é o grande diferente nesse momento da equipe corintiana. Vamos à tela dos confrontos para você nesta decisão de Paulistão 2025, que eu acho muito interessante, porque a gente vai para uma tela desde 2019 e nós não temos uma possibilidade de encher essa tela da maneira como eu acho importante que a gente possa enchê-la. Por quê? Porque nada como ser profissional. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a vitória do São Paulo 1-0 em cima do Novo Horizontino, gol do Caleri, vitória do Tricolor que leva
o time para a semifinal do campeonato, vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, partida única, valendo vaga na grande final do Campeonato Paulista 2025. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do São Paulo.